Você faz isso quase sem notar. Veste a melhor roupa, ajeita o cabelo, pensa naquela frase que pode impressionar. Prepara cada gesto quando está diante de alguém que te atrai. Você se pega analisando suas fotos, busca um modo certo de andar ou falar, gasta tempo tentando ser percebido, tentando ser aceito, tentando ser desejado. No fundo, você se convence. Para ser magnético, é preciso mostrar algo, mas quanto mais tenta, menos funciona. Quantas vezes você já torceu para que notassem algo em você, o sorriso, o olhar, o corpo, a conversa, e mesmo assim, quando a atenção chega, ela escapa. Você sente que algo não encaixa, o interesse evapora rápido. Mas e se tudo que te ensinaram sobre atração fosse só um truque cansado? Se o verdadeiro magnetismo não dependesse do que você parece, mas da energia silenciosa que você nem percebe que está entregando? Você se pega perguntando: por que algumas pessoas entram num cômodo e tudo muda? Por que elas não precisam se explicar, se exibir ou insistir para serem notadas? Talvez você siga tentando ser do mesmo jeito só para não se sentir invisível, só para não perder alguém, só para agradar. Só que esse esforço cria o contrário. Tensão errada, expectativas fora do lugar, aquela ansiedade que todo mundo sente e ninguém fala. A contradição é sutil, mas brutal. Você se esconde buscando ser visto. Você fala demais querendo ser escutado. Você se apressa querendo gerar desejo, só afasta. Você quer conquistar, mas faz de tudo para não ser rejeitado. Tudo isso te coloca em um ciclo secreto, um jogo onde o tabuleiro está sempre contra você. Só que ninguém te conta que o que você reprime começa a comandar sua energia de verdade. A insegurança, a pressa, o medo de parecer estranho. Tudo isso, por mais que você disfarce, está ali, no seu jeito de olhar, de sorrir, de esperar uma resposta, de fugir do silêncio. Você acha que controla, mas no fundo a sua energia denuncia. E não importa quantas vezes copie gestos, frases, técnicas, perfumes, o magnetismo mesmo nasce do que você é capaz de conter por dentro. Não do que você entrega de uma vez, mas do silêncio cheio de presença. Não da pressa em tocar, mas do autocontrole em saber esperar. O desejo real cresce onde não existe urgência. No autodomínio, no conforto com o próprio vazio. Ou vai dizer que você nunca sentiu a diferença entre quem chega preenchendo espaço à força e quem traz uma densidade que simplesmente faz falta. Talvez você tenha aprendido a preencher silêncio, justificar intenção, se antecipar para não ficar exposto. Mas é aí, justo aí, que você escorrega. Porque magnetismo não nasce do movimento. É quando você segura o olhar, aguenta o desconforto, não cede logo ao impulso, que algo muda, o outro sente, e tudo em você começa a trocar de lugar. O toque vira mensagem, a ausência pesa mais do que palavras, o jeito de observar cria mistério. Sabe aquela gente que basta um segundo e te marca? Não precisam explicar, só existir ali já faz diferença. Enquanto você se corrói para ser suficiente, quem tem magnetismo nem se esforça para ser compreendido. Não apressa, não compensa, não implora. Por mais estranho que pareça, o verdadeiro poder de atração está em quem não sente pressa de mostrar quem é, em quem não se move primeiro, em quem deixa o mistério agir. E se digo tudo isso, não é para te provocar só por provocar. É porque talvez você nunca tenha experimentado ser descoberto ao invés de se expor. Talvez esse seja o seu próximo passo, o mais difícil, o mais autêntico. Mas cuidado, se escolher ficar aqui, se tiver a coragem de aguentar até o fim, pode ser que nunca mais consiga se contentar em apenas tentar chamar atenção ou seguir fórmulas vazias. Se ficar, vai descobrir por que alguns se tornam inesquecíveis mesmo calados, por que desejo nasce no intervalo e não no excesso, e por que magnetismo de verdade se constrói em silêncio. Já imaginou alguém lembrar de você, não só pelo que você faz, mas pela maneira que sua ausência pesa, pela densidade da sua presença?
Já pensou em virar experiência? Não só mais uma opção? Se algo te mexeu aqui dentro, se reconheceu pelo menos um desses padrões, é sinal de que você está mais perto dessa virada. Enquanto muita gente passa correndo aqui pelo vídeo, faz diferente. Deixe seu like agora, se inscreva e compartilhe. Não só para me ajudar, mas para abrir esse campo de energia real para mais gente. E comenta aqui embaixo se você já viveu esse jogo entre esforço e presença. Aproveita e manda para aquela pessoa que precisa descobrir o próprio magnetismo. Eu vou trazer mais, muito mais, sobre como acessar esse campo de força invisível e como virar referência emocional na mente de quem importa para você. Mas só fica se tiver coragem de mergulhar até o fim. O resto, a maioria, vai preferir sair antes de olhar no espelho. E você, vai ficar? Você pensa que precisa provar valor para ser notado. E eu entendo. Você quer que te olhem com aquela atenção rara. Quer ser lembrado. Quer sentir que sua presença mudou tudo ao redor. Só que ninguém te avisou como é cansativo bancar esse personagem o tempo todo, não é? Você sente o peso na expectativa, aquela ansiedade batendo, o medo de parecer demais ou de não ser suficiente nunca. Vai tentando e tentando, mas sempre com aquela impressão de que falta alguma coisa. E no fundo, suspeita que as fórmulas prontas não servem mesmo para você. Mas não culpa só você. Todo mundo foi condicionado a buscar aprovação. Isso te acompanha desde antes dos primeiros flertes. Você foi aprendendo a calibrar o gesto, a voz, a risada, tudo para caber em lugares onde nem queria muito estar. Só que, quanto mais você tenta caber, mais vai se perdendo. O medo de rejeição se disfarça de esforço. O desejo de ser lembrado vira ansiedade travestida de performance. Só que existe uma outra estrada, e talvez você nunca tenha trilhado por ela de verdade. O verdadeiro magnetismo vive dentro desse espaço quase proibido, onde você para de vender a própria imagem e começa só a habitar o próprio corpo com verdade. Quando você para de buscar fora, algo no ambiente começa a te buscar. Sabe aquela vez em que alguém entrou num lugar e, sem fazer nada demais, mudou a vibração de todo mundo? Essa pessoa não estava tentando ser magnética. Ela só estava mesmo. Se você quer esse poder silencioso, essa presença que marca, não começa mudando de roupa, nem decorando frase. Começa aceitando as próprias sombras, as partes suas que te assustam, as vontades que aprendeu a esconder para não ser retirado do convívio. E eu sei, não é fácil. A cabeça sopra na sua orelha que vai ser rejeitado, que é arriscado, que talvez fique sozinho se não se moldar. Torna-se tentador voltar para o papel de quem tenta agradar, mas é justamente esse risco que cria o campo magnético. Então, a primeira coisa de verdade é sentir, parar de agir por impulso, respirar, perceber o que está acontecendo dentro. Antes de querer impressionar alguém, segura o próprio desejo. Reconhece a vontade de ser visto, mas não corre para preencher cada silêncio. O silêncio, você vai notar, passa a ser seu aliado, não seu inimigo. Quando você se recusa a tapar o vazio, o outro finalmente te vê com olhos diferentes. Surge aquela tensão boa, aquela curiosidade silenciosa. Você cria presença por não se apressar. E não precisa correr atrás. Passa a ser descoberto. Não há urgência, não há desespero, não existe medo de perder, porque agora você não está mais tentando convencer ninguém de nada. Começa olhando mais para o seu campo do que para o campo dos outros. E eu quero que você pratique de verdade. Quando entrar em um ambiente, não chega pedindo licença com olhares, não se explica antes de ser perguntado. Fica ali, inteiro. O corpo relaxa, a fala vem espontânea. Às vezes, a força está em dizer menos, em ser inteiro no pouco que entrega. E olha, dá medo perder a aceitação. Dá uma vontade quase infantil de justificar, de mostrar que está tudo bem, que está ali para agradar, mas segura.
Você não precisa disputar palco, basta existir sem se adaptar ao clima dos outros. Só isso já vai diferente. Se você sentir medo, respira. O nervosismo não te desqualifica, só mostra que está saindo da zona antiga. Usa esse incômodo como energia. Não reprima, mas não ceda a ele logo de cara. Tem um lugar dentro onde existe firmeza, mesmo se por fora tudo for ruído. Quando percebe esse ponto, você já começa a notar. Seu olhar pesa mais, sua ausência vira presença. Pessoas vão sentir, mesmo sem entender. Você vira território emocional, não só mais um nome entre tantos. Aquilo que você segura se transforma em densidade. A tensão que você aceita cria o mistério. Não é truque, não é nenhuma estratégia secreta. É só ser o que muitas pessoas evitam ser, inteiro, sem pressa, sem enfeitar as próprias lacunas. Quando conseguir segurar isso, vai começar a atrair curiosidade real, porque quem não corre atrás é procurado. E quem domina o próprio espaço se torna inesquecível. Você já reparou como, às vezes, quanto menos alguém tenta te agradar, mais você fica intrigado? Quanto menos necessidade de aceitação, mais fascínio desperta. Confia que se você segurar seu lado mais autêntico, mesmo assustado por dentro, começa a acessar esse lugar em você. A energia nunca está na performance, mas na intenção silenciosa que mora nesse meio termo. Não é sobre fechar a cara, nem parecer arrogante. É sobre não se disfarçar só para caber. Você pode não controlar a resposta dos outros, mas sempre domina a energia que entrega no ambiente. Se fizer aquilo que sempre fez, vai receber os resultados de sempre. Mas, se hoje você decidir experimentar essa presença quieta, pode começar a ver mais gente reagindo ao que você tem de real, não ao personagem. E sim, vai tentar fugir, vai querer voltar para a zona segura dos elogios rápidos, das piadas para escapar do desconforto, mas lembra, cada vez que segura o silêncio, você ganha densidade e respeito, até de quem nunca entendeu por que sentiu falta de você depois. Dentro disso tudo, vai aparecer a vontade de abandonar, de achar que não está dando certo, de sentir que, talvez, o melhor era ser mais expansivo, mais barulhento, mais explícito. Não faz mal sentir, só não deixa seu impulso guiar sua energia. Todo esse incômodo, essa vontade de desistir, só prova como seu padrão antigo era confortável, mas não te servia mais. Estamos juntos nessa virada. Eu sei o frio na barriga, o medo de parecer apagado, a dúvida se vão te olhar. Só que, às vezes, o que mais brilha é quem se acende de dentro para fora, não quem grita no meio da multidão. Por isso, permita-se experimentar hoje, agora. Na próxima vez que sentir aquela ansiedade de impressionar, respira. Segura, fica inteiro. A energia muda no ar. O outro sente e você sente. Compartilha comigo nos comentários a sensação, se já tentou e como foi, se bate em segurança ou se vem aquela vontade de voltar para o antigo. Deixe seu like. Não porque é obrigação, mas porque juntos criamos esse espaço raro, onde todo mundo pode soltar as máscaras. Se você sente que esse conteúdo tocou, se inscreve, acompanha cada novo vídeo, porque vou trazer mais e mais armas secretas para a sua presença mudar tudo ao redor. E compartilha esse vídeo com alguém que merece se ver com outros olhos. Pode ser um gesto pequeno, mas é às vezes isso que muda o destino de alguém. Você não precisa chegar com barulho para marcar ninguém. Não tem que se exibir ou se justificar para ser importante. A sua força de atração está desde sempre naquilo que você consegue conter sem pressa, no desejo que não se ajoelha pedindo retorno, na coragem de ser inteiro mesmo quando sente medo. Você pode ser lembrado não pelo que faz esforço para mostrar, mas por aquilo que só você transmite mesmo de olhos fechados. O seu magnetismo é real, só precisa ser autorizado por você no instante em que parar de fugir do próprio silêncio. E aí, vai experimentar esse novo jeito de existir ou vai dar mais uma chance para os velhos papéis de sempre? Dica: comenta para eu saber,
Deixa seu like para esse movimento crescer, traz mais gente para esse jogo. Se você chegou até aqui, já está um passo à frente. Vamos juntos. Agora, respira fundo. Eu quero que você sinta o que realmente está acontecendo aí dentro de você, nesse exato momento. Talvez seja só um fio de inquietação ou um silêncio cheio de perguntas. Talvez um desejo tímido de mudar, mas com medo do que pode encontrar nessa mudança. Está tudo certo sentir isso. Sabe por quê? Porque por mais que tenham te dito que o segredo está em aprender técnicas e controlar tudo ao redor, ninguém nunca te avisou que o verdadeiro poder começa assim, quando você se permite sentir. Você já percebeu como, durante a vida toda, disseram que tem que ser para o outro primeiro, agradar, caber, não incomodar, e eu sei que isso virou hábito. Você sorri, concorda, faz concessões, se adapta porque lá no fundo só quer ser aceito, chamado, amado. Quantas vezes você se despediu de uma parte sua só para que alguém ficasse? Quantas vezes engoliu um incômodo para manter uma aparência, segurou opinião, disfarçou o olhar, riu quando queria chorar, se escondeu para não correr risco? Você se acostumou a pensar que só é valioso quando algum olhar de fora confirma. O que acontece é que quanto mais você entrega poder para o outro, mais distante seu centro vai ficando. Isso explica o vazio, mesmo rodeado de gente, o cansaço mesmo quando tudo está indo bem, aquela sensação de não fazer diferença, de ser só mais um. A verdade é que a vida nunca te preparou para ser inteiro. Te ensinaram a criar versões, a evitar conflito, a evitar ausência. E sem perceber, você foi cedendo a cada medo, cada dúvida, cada expectativa que não era sua. Só que você não nasceu para ser cageado em papéis pequenos. No exato momento em que você decide parar de correr, não por orgulho, mas por respeito a esse centro que só você sente, aí tudo, absolutamente tudo, começa a mudar. Não importa quanto tempo você tenha repetido padrões passivos, aquela presença sufocada volta a respirar no instante em que parar de se explicar. O magnetismo não surge por magia, mas do direito de ocupar seu próprio corpo, seus limites, sua verdade. O desejo verdadeiro nasce no espaço onde a urgência se dissolve. Ele cresce na pausa, na ausência, no silêncio, no espaço em que cada falta finalmente merece ser sentida. Sabe o que mais faz diferença? Aquela coragem estranha de se permitir ser inteiro. Você não precisa de aprovação a cada passo. Você não precisa mendigar atenção. Não é mais necessário moldar sua alma a cada olhar que cruza. Sente o peso disso? A liberdade real não pede licença, não espera aval. Ela se constrói no dia em que você decide, só por um instante, ser o próprio universo. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que não entendam, o mundo corre atrás de quem sabe pausar e sustentar presença. O que inquieta os outros é encontrar alguém que não pede desculpa por existir. E sim, nem todo mundo está pronto para esse movimento interno. Pode ser solitário, pode ser estranho no começo, pode até dar medo de nunca se acostumar. Mas toda vez que recua, que retorna ao antigo papel de agradar, você diminui seu campo. Que tal, pela primeira vez, não abaixar a cabeça? Que tal experimentar a sensação de ser suficiente, de parar de se adaptar, de ser a ausência que pesa mesmo quando não está presente, de ser lembrado não pela performance, mas pela densidade? Eu sei que, no fundo, sua história é marcada por momentos em que desistiu de si para não ser rejeitado. Sei também que talvez venha um luto de tudo aquilo que você teve que silenciar. Só que o passado não precisa mais te definir. Você tem poder de decidir, agora, por si. Tem direito de inovar o próprio roteiro, de criar presença sem alarde, de andar diferente mesmo que todo mundo estranhe. Se o mundo inteiro puxa para a insegurança, você pode ser a exceção que se sustenta, primeiro, no próprio valor. Você já notou que quando aceita o desconforto, as pessoas te olham com outros olhos? Elas começam a respeitar, muitas vezes antes de compreender. Não é feitiço,
nem dom raro. É só você parando de fugir, parando de buscar, escolhendo se habitar. E acredite, não importa o quanto alguém tenha dito que você não é o bastante. Seu desejo, sua energia, sua força de atração, tudo isso mora aí, sendo reprimido, esperando por esse espaço que agora você é quem abre. Começa a reparar. Ao invés de se antecipar a cada reação, aguarde. Ao invés de falar primeiro, escuta mais. Aguenta o olhar, aguenta o silêncio, aguenta o impulso de querer consertar tudo. O mistério, essa força que faz falta e que move o desejo real, não está no excesso, está na presença sustentada, no espaço ocupado, no gesto simples, mas inteiro. Sempre, sempre foi sobre você, não sobre o olhar dos outros. O plano de ação é simples, mas absoluto. Sinta o desconforto ao invés de fugir. Observe-se nos encontros comuns e, ao mínimo sinal de querer agradar, respire, fique, desse tempo. Descubra o que existe sob a correria pelo afeto alheio. Abra espaço para o novo se instalar. Mais silêncio, mais autocuidado, mais pausa. Sua energia vai se tornando magnética não quando forja controle, mas quando recupera posse sobre si. O resto vai chegar porque você está inteiro, não carente. Se em algum momento vir o medo batendo, a voz dizendo, assim ninguém vai gostar de você, eu te peço, confie no processo. A vida é generosa demais com quem decide ser inteiro mesmo tremendo de medo. Toda referência emocional nasce do dia em que você preferiu se escutar a esperar resposta externa. E sim, terá dias de solidão, dias difíceis, mas vai perceber um alívio novo, o de ser amado, finalmente, pelo que é e não pelo que representa. Seu círculo muda, seu olhar pesa, sua ausência faz falta. Isso não depende mais do outro. É você no comando, escolhendo quem fica, não mais esperando ser escolhido. Quero te lembrar mesmo que ninguém pode entregar sua força de volta. Isso é só com você. O magnetismo é planta que só cresce em solo da autossuficiência. Você pode errar, duvidar, recuar, mas cada vez que tentar ocupar-se mais, vai sentir a autoconfiança brotando até virar mar. O poder é só seu. Mesmo que demore para sentir resultado, não desista de si. Você é o próprio campo de potência que tanto procurou no outro. E se você chegou até aqui, eu sei que já começou a sentir que merece mais, merece ser inteiro e presença, não mais metade e carência. Basta não abandonar quem você está se tornando. Agora, não termine essa jornada só entre a tela e você. Compartilhe nos comentários se já sentiu esse conflito, se alguma parte da sua história foi tocada ou até mesmo se pintou uma dúvida. Pode ser anônimo, pode ser aberto. O espaço aqui é para gente real, não para máscaras. Inscreva-se se sentir que encontrou um lar nessas palavras, um lugar seguro para ser quem é de verdade. Curta esse vídeo não por vaidade, mas para fazer essa conversa circular para alguém que precisa. E mande para uma pessoa especial, porque você pode ser ponto de virada no trajeto de alguém. Seu caminho começou agora, e ele é só seu. O poder da mudança está aí nas suas mãos, na sua vontade de viver por inteiro. Não espere, assuma. Você não precisa de técnicas, só de coragem. Vai ser forte, vai, porque você já é. Só precisa lembrar.